Concurseira, concurseiro, estamos abrindo mais uma prova Atualidades. E o tema que separamos para a análise de hoje é Brasil e sua dependência de recursos hídricos. Concurseira, concurseiro, esse tema é importantíssimo e faz parte do nosso dia a dia. A hidrografia no Brasil tem grande importância política, econômica e social. Os rios estão presentes em todos os momentos de nossa vida, seja como água, do alimento diário, a geração de energia ou até mesmo como calhas de esgotos. E este é o pior uso possível que podemos dar aos nossos rios. Nas questões políticas, o Brasil, em períodos de estiagem, entra na corda bamba e começa a acender uma luz amarela. Isso, eu quero fazer uma volta no tempo aí, começou a se destacar desde o início da década de 2000. Por quê? Porque tivemos um problema de estiagem que eu comento na sequência. Mas antes disso, eu quero que você veja uma matéria atual do governo brasileiro se explicando sobre o tema. Analise comigo, vamos lá. O ministro de Minas e Energia, Edson Lobão, disse que não há risco de racionamento. Ficou a tranquilidade reiterada de que o país possui um estoque de energia firme, segura e em condições de atender a todas as nossas necessidades. Como voltou a chover em vários pontos do país, o governo espera que em pouco tempo o volume de água dos reservatórios das hidrelétricas retome os níveis normais. Enquanto a chuva não chega em todo o Brasil, o fornecimento de energia é compensado pelas termoelétricas, usinas que geram eletricidade a partir do calor, uma tecnologia mais cara usada em épocas de estiagem. Se vier a concretização do que eles estão prevendo, a gente deve parar grande volume dessas térmicas, eu não diria toda ela, até o final do período único que abriu, se isso vier a acontecer de forma bastante favorável. A capacidade de produção de energia do país hoje é de 121 mil megawatts. Em 2001, ano em que o país sofreu um racionamento, a capacidade era de 70 mil megawatts. Mesmo com as termoelétricas ligadas, o governo reafirma que a conta de luz vai ficar 20% mais barata a partir do mês que vem. Concurseira, concurseiro, com a análise que você fez desse vídeo, você percebeu que o governo estava dando explicações. Por quê? Se vier faltar energia, se acontecer isso, a população vai olhar para o governo como incompetente, como alguém que não soube administrar. E isto é reflexo, repito, do início do ano 2000, quando o então presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, teve problemas de estiagem e o país teve que fazer o chamado apagão, teve que reduzir o seu consumo. E quando se reduz o consumo de energia, se reduz a produção. Se reduz a produção, reduz o quê? O nível de emprego. Se tem menos pessoas empregadas, tem menos pessoas consumindo. Isto é um problema econômico seríssimo. Por isso, o governo se antecipou dando essas explicações. Vamos fazer o seguinte, eu estou usando aí vários recursos para que nós possamos treinar nossa habilidade de análise. A primeira foi a matéria da TV, que o governo dava explicações. Agora vamos fazer o seguinte, para contribuir na nossa análise e depois isso nos ajudar a entender melhor quando for analisar gráficos, vamos analisar alguns jornais, algumas manchetes que amplia a nossa capacidade de estabelecer relações. A primeira que eu quero que você veja é esta daqui, concurseiro, concurseira. Olha só o seu título, me acompanhe. Governo estuda reduzir impacto das térmicas nos preços. Muito bem.
Governo estuda reduzir o impacto das térmicas nos preços. Lembre-se que o início de 2013, devido à ameaça de estiagem, as termoelétricas foram ligadas. Termoelétrica é mais cara a geração. Termoelétrica é uma alternativa que o país tem quando falta água nos reservatórios. E se a energia é mais cara, automaticamente deveria subir para o consumidor. A outra manchete aí, estabelecendo uma relação também mais ampliada, eu quero que você acompanhe. Esta também é do jornal Valor. Veja lá o que diz. Energia mais barata e alta menor de alimentos desaceleram a inflação paulista. Você deve gravar a seguinte informação. O Brasil é considerado o país com maior estoque de recursos hídricos do planeta. Segundo dados, o Brasil tem sozinho quase 13% do total mundial desses recursos, o que nos coloca numa posição de destaque, mas automaticamente não nos tira o risco de um racionamento quando acontecer o quê? Uma estiagem. Agora, concurseiro, concurseira, eu separei um gráfico, que é uma outra linguagem, diferente do que nós falamos, vimos durante o vídeo e também da minha fala. Vale a pena nós fazermos uma análise. Me acompanhem neste gráfico. Olha só, o que tem nele? Quais são os elementos? População, recursos hídricos e também as regiões do nosso país. Observou cada um desses elementos? Muito bem, a partir dessa análise que você acabou de fazer, dessa leitura inicial, nós vamos ver o que o gráfico diz. Com apenas 15,7% da população brasileira, as regiões Norte e Centro-Oeste concentram 80% dos recursos hídricos do país. Veja só, concurseiro, concurseira, neste gráfico, acompanhe, veja as barras, onde tem menos pessoas, uma grande concentração deste recurso. Por outro lado, o Sudeste e o Nordeste, que reúnem quase 70% do contingente demográfico do nosso país, concentram apenas 10% dos recursos hídricos. Em termos de percentagem, ela é bastante, daria sim para abastecer toda a população. Mas então por que o Nordeste tem problemas? Por que nós já vimos no início de 2012 que perdeu-se rebanhos, perdeu-se áreas agrícolas pela estiagem? É pela má distribuição, é pela maneira errada que se faz deste recurso na região e pela falta, é claro, de investimentos em tecnologia. E um exemplo aí que nós podemos relacionar é o desvio do curso do Rio São Francisco para que pudesse abastecer melhor a população da região. Quando pensamos na região Nordeste também, temos que lembrar que existe nessa área água, ou melhor, que a água é um recurso abundante. Por exemplo, no Maranhão e no sul da Bahia, são áreas com uma quantidade enorme, fantástica de água. Volto a reafirmar, o problema está no uso racional, na aplicação de tecnologia para que não se agrave o problema da estiagem. E ainda no gráfico, para fecharmos essa parte da análise, eu gostaria que você marcasse muito bem isso. A distribuição desigual. Tá certo, concurseiro, concurseira? Essa distribuição onde mais população tem maior concentração, menos o recurso. Mas essa quantidade menor do recurso, quero que você marque também, não significa a sua falta. Se ele acontece de faltar, se em alguns momentos temos problemas, é pela não aplicação de tecnologia e o uso irracional desse recurso que é indispensável, importantíssimo e torna-se até banal pela quantidade que existe em nosso país e não percebemos e desvalorizamos a sua importância, ok? Resolução de questão. Separei uma questão que nos ajuda a relacionar com o tema que acabei de falar. Me acompanhe em seu enunciado. Olha o que ele diz. Os rios constituem
elementos de grande significado na organização do espaço geográfico, apresentando muitas possibilidades de apropriação aos grupos humanos. Assim, considerando as diversas regiões brasileiras, é verdadeiro afirmar que, feito esta relação do enunciado até com o gráfico que acabamos de ver e com todo o tema, desde do pronunciamento do governo, vamos para as assertivas em relação à questão. Olha o que diz a letra A. No Nordeste, um dos rios de grande importância é o São Francisco, cujo projeto de transposição, ora em execução, beneficiará todos os estados da região que receberão água transportada deste rio. Tal fato eliminará a prolongada estiagem seca que periodicamente atinge a região. Olha só, concurseiro, concurseira, a estiagem que existe ali é um fenômeno natural. A natureza se programou para isso, ok? As pessoas que estão vivendo no lugar errado, ou a transposição do rio não vai eliminar a estiagem. A estiagem vai continuar existindo. O fato de ter a água para a região pode eliminar o problema de não ter safra e pode eliminar o problema, por exemplo, da perda de rebanho. Então, essa questão está errada em afirmar que acabaria com a estiagem. Não vai acabar com a estiagem. Vamos para a B. Olha o que diz. Na Amazônia, uma das características marcantes da rede hidrográfica é o considerável volume d'água, o que impede a poluição. Mesmo naqueles rios onde há prática intensiva da garimpagem de ouro e diamantes, como é o caso do rio Tapajós. Vamos lá, o que nós temos que ver nessa questão? Ela está errada, mas por quê? A garimpagem do ouro, mesmo que tenha um grande volume, não vai ficar sem poluir. Porque o ouro, quando usa o mercúrio, e o mercúrio se torna onipresente, ele não desaparece, a natureza não absorve isso, acaba se tornando um problema que se espalha pela natureza. Primeiro foi para o rio, do rio foi para o peixe, do peixe foi para o ser humano. E sendo cumulativo isso, pode trazer um problema de saúde pública muito sério, como o câncer. Então, essa alternativa está errada. Vamos para a C. Veja o que diz o seu enunciado. No Centro-Sul, onde vários rios apresentam quedas e cachoeiras devido à presença do relevo planáltico, o destaque é a utilização dos mesmos para o fornecimento de energia através da construção de hidrelétricas, a exemplo de Itaipu e Furnas, entre outras. Verdade isso, concurseiro, concurseiro. Lembre-se do Planalto Central. Esses rios nascem no Planalto Central e com grandes quedas devido ao relevo planáltico, como diz o texto, possibilita a construção de barragens e automaticamente geração de energia elétrica, o que torna o Brasil campeão nesta modalidade em todo o planeta. Já achamos a certa? Vamos ver então o que existe de errado na D. Me acompanhe. Na Amazônia, a presença exclusiva de rios de planície, que é a forma de relevo predominante na região, impede o aproveitamento de cursos fluviais para o fornecimento de energia, o que acarreta sérios problemas no setor energético da região. Olha, fica fácil dizer que essa está errada. Se você acompanhou, se você tem acompanhado a polêmica com o caso Belo Monte, vai perceber que Belo Monte é uma grande usina, uma das mais importantes do nosso país, que está sendo construída, e o que já torna, em verdade, a afirmativa que está nesse texto. Resposta correta, letra C. Chegamos ao final deste encontro. Desejo a você ótimos estudos e até a próxima.